Boa noite a todos, meus irmãos. Shalom. Uma ótima segunda-feira abençoada para vocês. Uma semana de paz, uma semana de vitória. Eu sou o pastor Cleiton Leandro e a gente está aqui para fazer mais um vídeo, né? Para aqueles que acompanham a nossa página ali pelo poder da palavra e aqueles também que está no nosso grupo, que faz parte do nosso grupo, que também tem o nome de Pelo Poder da Palavra também. Eu quero desde já convidar você a estar participando ali do nosso grupo pelo poder da palavra, onde nós temos ali o objetivo de pregar a palavra da verdade, né? De ensinar a palavra da verdade, de pregar a palavra da verdade, né? O nome verdadeiro, o nome de Yehoshua Hamashia, Yehoshua o Messias, que Yehoshua significa erro, Yeshua, o Eterno Salva. Então nós convidamos você ali para estar fazendo parte desse grupo pelo poder da palavra, onde nós pregamos a palavra da verdade, ensinamos a palavra da verdade, né, nesse grupo, e abrimos ali os olhos da fé, os olhos espirituais das pessoas, porque o meu povo peca e erra por falta de conhecimento, por falta de ler, de estudar e de manejar as escrituras sagradas. O meu objetivo de estar vindo aqui hoje, pessoal, é para estar lendo aqui um texto com vocês, compartilhando um texto aqui na palavra do Senhor, do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42 a seguir. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quem perseverava na doutrina dos apóstolos? Na comunhão e no partir do pão e na oração. O povo. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, e comiam juntos com alegria e com singeleza de coração, louvando a Elohim e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava almas a igrejas que deviam ser salvas. Louvado seja o nome do Criador. Então, meus irmãos, esse texto aqui de Atos dos Apóstolos fala do crescimento da igreja, da congregação, da expansão da igreja, da congregação. Esse texto está dizendo assim que, um capítulo antes, que Pedro, nenhum discurso, nenhuma pregação de Pedro, primeiro 3.000 almas se converteram. Depois 5.000 almas se converteram. E a pregação de Pedro não era uma pregação teológica, não era uma pregação de homilética, não era uma pregação de hermenêutica, não era texto com texto, não era interpretação do texto. A pregação de Pedro não era exegese. Louvado seja o nome do Senhor. A pregação de Pedro é aquilo que um dia ele falou no templo Formosa. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas isso que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome do Senhor. Então a igreja de antigamente era uma igreja que não tinha dinheiro, não era uma igreja rica, não era uma igreja com forro, não era uma igreja com sanca, não era uma igreja com moldura, não era uma igreja com porta-blindex, não era uma igreja adornada, não era uma igreja com galeria, mas era uma igreja, irmãos, que tinha poder, uma igreja que tinha autoridade, uma igreja que tinha ousadia, uma igreja que tinha intrepidez da palavra. A igreja de antigamente era uma igreja, como Paulo diz, que nenhum dom falte à igreja. Era uma igreja, quem sabe, que tinha revelação, tinha profecia, tinha discernimento de espírito, tinha interpretação de língua. Era uma igreja que tinha visão, porque Pedro, ele estava em cima da laje e de repente ele teve uma visão, caiu em êxtase. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo também, ele quando se converteu, estava ali em Damasco, ele teve uma visão que um homem chamado Pedro ia lá orar por ele. Então o que está faltando
falando hoje, irmãos, para a igreja atual. É uma igreja de poder, é uma igreja que ora, é uma igreja que persevera em oração. A palavra diz assim que Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração por Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja de hoje precisa orar, uma igreja de hoje precisa consagrar, uma igreja de hoje precisa buscar o Senhor. Que nenhum dom falte à igreja do século 21. Louvado do Senhor. Que adianta, irmãos, eu ter 100 membros, 300 membros? Que adianta eu ter 1000 membros? E eu dizer assim, olha como a igreja está cheia, como tem membros na igreja. A igreja não está cheia, irmão. A igreja está inchada. Isso não é graça, isso não é virtude, isso não é poder, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é inchaço. O fermento leveda toda a massa. Isso é a aparência, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe quando a igreja cresce? Quando é uma igreja que ora, irmão. Você sabe quando a igreja cresce? Quando é uma igreja obediente ao seu líder. Você sabe quando a igreja cresce? Quando é uma igreja que é obediente à sua liderança. Você sabe quando uma igreja cresce? Quando ela participa dos trabalhos. Quando você chama, quando você convoca, quando você faz o apelo. O povo está lá e o povo está. É uma vergonha a campanha do quilo, irmão. Hoje eu estou aqui para falar. Sempre na ceia, ou na peça, ou na Páscoa, líderes pedem entrada no quilo para as famílias que não têm, para as famílias que passam necessidade. Irmão, é 1 ou 2 ou 3 ou 5 que leva, irmão. Isso é uma igreja que cresce, irmão. Isso é uma igreja sã, é uma igreja sarada, isso é uma igreja curada. Paulo diz para a igreja de Coríntios, vocês querem que eu vou ter com vocês com vara, ou quer que eu vou ter com vocês com espírito de mansidão? Não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais, porque vocês ainda são meninos e precisam de leite. Muitas vezes, irmão, a igreja está precisando ouvir uma palavra dessa, que não é uma igreja espiritual, mas uma igreja carnal. Não pode falar mais hoje em dia como a igreja, irmão. Louvado seja o Senhor, como espiritual, mas como carnal. Louvado seja o nome do Senhor. Se hoje em dia você falar para uma igreja, olha, vocês não são espirituais, mas são carnais, já era para vocês ser mestre, já era para vocês estar ensinando, pregando, ganhando alma, consolidando, treinando, enviá-la para o campo, mas vocês ainda são meninos e precisam de leite. Sabe o que vai acontecer, irmão? As pessoas vão embora. E sabe o que o mestre falou? E a Yoshua falou? Pode ir embora. Pedro, você está achando ruim? Pode ir. Senhor, o discurso está duro. Quer ir embora também vai. E ele disse, Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Irmãos, não se enganemos, irmão. Quantidade não é salvação. Quantidade não é poder. Quantidade não é libertação. Quantidade não é graça. Não é virtude do Espírito Santo, não, meus irmãos. Esta é a igreja aqui, a palavra diz assim, que o Senhor acrescentava almas todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. É uma pregação simples. Sabe esse Yoshua, Hamashia, o Jesus? Sabe esse que os seus pais mataram? Sabe esse? Há profecias de Isaías sobre ele, há profecias de Zacarias sobre ele, há profecias de Daniel sobre ele. Eu quero dizer para vocês que esse é o Messias. Era uma pregação assim, irmão. Que ele veio salvar, que ele veio libertar, que ele veio curar. Ele veio tirar aqueles das trevas para a luz. Era uma pregação simples, mas era uma pregação de poder, irmão. De ousadia, eles viviam a palavra. Paulo disse assim, a palavra que eu vos digo não é uma simples palavra, mas é poder. O evangelho, irmão, é poder. E nós temos que viver este poder. Temos que ter sede deste poder. Temos que buscar este poder, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, um dos motivos que o Senhor acrescentava almas todos os dias à congregação, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir de pão. Sabe o que a igreja tinha, irmão? Sintonia, sincronismo. Sabe o que a igreja tinha? Uma aliança. Sabe o que a igreja tinha? Um elo. Sabe o que a igreja tinha? Comunhão, irmão. Uma igreja não cresce sem comunhão. Sem comunhão a igreja incha. O fermento leveda toda a massa, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja que cresce, ela tem comunhão, irmão. Uma igreja que cresce, ela divide. Uma igreja que cresce, ela compartilha. Uma igreja que cresce, irmão, ela reparte. Uma igreja que cresce, um se doa pelo outro. Uma igreja que cresce, um se sacrifica pelo outro. Uma igreja
Senhor. A igreja aqui, ela tinha a primeira coisa, a comunhão, irmão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmão, nós não podemos ser levados por todo o vento de doutrina. Paulo diz para Timóteo assim, olha, Timóteo, haverá tempos que introduzirão no meio de vós heresias, doutrinas de demônio, mandamentos de homem, doutrinas de homem, falso profeta, loucos devoradores que não perdoarão o rebanho. Mas nós temos que lembrar, irmão, daquilo que nós temos aprendido, guardar a palavra no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem um aqui prega, não sei se está certo, vem outro prega, não sei se está certo, vem outro prega, não sei se está certo. Irmão, aqui, irmão, ó, essa palavra aqui, ó, a palavra da verdade, as escrituras sagradas, essa é a palavra. Não importa o que eu acho, não importa o que eu penso, o que importa é o que a palavra diz. Então a igreja aqui, ela tinha o quê, irmão? Comunhão. A igreja aqui amava, a igreja aqui tinha amor. Amor que pela obra, irmão. Você ama a obra, irmão, não indo para o ensaio. Você ama a obra, irmão, não limpando a igreja. Você ama a obra não dando satisfação. Você ama a obra indo para a igreja a hora que você quer, irmão, fazendo as coisas do teu jeito. Você ama a obra dando o pior para a obra, o coxo, dando manco, dando cego, dando aleijado, dando o resto, dando a sobra. Desse jeito que você ama a obra, irmão. Você ama a obra não fazendo culto ar livre. Você ama a obra não fazendo evangelismo. Você ama a obra, irmão, não fazendo uma campanha no lar para quem precisa, para quem necessita. Você ama a obra não indo para os becos, não indo para os valados, irmão. É isso? É assim que você ama a obra? Aquele que está gemendo no crack, na cocaína, na maconha, irmão. É assim que você ama? Sabe por quê, irmão? As pessoas não ajudam. Porque não é o seu problema. Sabe por que as pessoas não ajudam? Porque não é na tua casa, porque não é na tua família. Se fosse teu filho que estivesse no crack, na cocaína, na maconha, irmão, você ia dar valor àquele que está lá na clínica de recuperação. Você ia dar valor, irmão, àquele que está lá debaixo do viaduto, aquele que está agora lá na praça, irmão, porque não tem onde dormir. Sabe por quê? Porque a família não aceita. Não aceita por quê? Porque ele não quer regra, porque ele não quer horário, porque ele não quer doutrina. Mas isso é o quê, irmão? Isso é safadeza, irmão? Pode até ser safadeza, irmão, mas isso é coisa espiritual, é demônios, irmão, potestades, espírito maligno que está na vida dessas pessoas. Você ama a obra e não lá orar por eles, irmão? Você não ama a obra e não lá levar uma palavra por eles? Mas desse jeito que você ama a obra, irmão, quem ama limpa. Quem ama cuida, quem ama arruma, quem ama participa do trabalho, quem ama tem alegria, irmão, não vê a hora de chegar ao culto, irmão. O pastor fala, o pastor chama, o pastor pede, ele está lá, estou aqui para servir. Amar, irmão, é servir. Louvado seja o nome do Senhor. Este povo amava a obra, amava uns aos outros, cuidava um dos outros, irmãos. Hoje em dia não é assim mais não, irmão. Hoje em dia ninguém quer saber de ninguém. Hoje em dia é cada um com o seu problema. Hoje em dia tá ruim para você, irmão. Tá ruim também para mim. Hoje em dia é assim, irmão. Vamos orar, irmão. É desse jeito, irmão. Vamos orar. Mas aqui em Atos dos Apóstolos, não, irmão. Diz assim a palavra. Em cada um havia temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Sabe o que é ter tudo em comum, irmão? É pensar igual, é achar igual, é concordar igual, é ter a mesma visão, é ter a mesma linha de raciocínio, irmão. A igreja de antigamente, a igreja aqui de Atos dos Apóstolos, ela estava sintonizada, ela estava sincronizada. Era uma igreja que estava na mesma visão de Pedro, estava no mesmo propósito de João, irmão. Era uma igreja que estava no mesmo espírito. Sabe por quê? Porque não era uma igreja carnal, irmão, era uma igreja espiritual. Sabe por quê, irmão? Porque eles não davam segundo a carne, mas segundo o espírito. Sabe por quê que essa igreja tinha comunhão? Sabe por que essa igreja estava sincronizada no mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo objetivo? Porque era uma igreja que se importava um com os outros, irmãos. Hoje a igreja não se importa, hoje a igreja se importa com o teu dízimo. A igreja se importa com a tua oferta.
A igreja se importa se você sabe pregar. A igreja se importa se você sabe louvar. A igreja se importa se você tem teologia. É isso. Sabe o que eu acho do dízimo? Vou falar aqui para você, pastor que está me ouvindo. Vou falar uma coisa, irmão. Muitas pessoas não dizem por causa do devorador, do migrador, do cortador, do destruidor. Muitas pessoas não dizem oferta porque tem medo, irmão. Porque foi ensinado que se não dá o dízimo, a miséria, o devorador vai entrar na vida dela, irmão. A palavra diz assim que Deus ama, Elohim ama aquele que dá com alegria. É melhor dar do que receber. É dando que se recebe, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Melhor do que eu dar 10%, irmão, é eu amar a obra do Senhor. Porque se eu amar a obra do Senhor, eu vou dar voluntariamente, eu vou dar com alegria. Tá entendendo, irmão? Eu não vou ficar preso a 10%, irmão. O Senhor está curando, o Senhor está libertando, o Senhor está abrindo portas, o Senhor está fazendo milagre, o Senhor está abençoando minha família, irmão. Você acha que eu vou dar 10% para o Senhor, irmão? Eu vou dar mais, irmão, eu vou dar aquilo que eu posso. É verdade isso que eu estou falando? Espera aí, irmãos, eu vou sair um pouquinho do texto de Atos, vou no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 8. Olha aqui o que diz, Lucas 8. Depois disso, andava Yehoshua, que você chama de Jesus, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Elohim. E os 12 iam com eles. Agora olha aqui o que acontecia. Versículo 2, Lucas 8, 2. E também algumas mulheres que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cuse, procurador de Herodes. Susana, e muitas outras aos quais servia Jesus ou Yehoshua com seus bens. Você está vendo aqui? Eu acabei de ler que elas serviam o mestre com seus bens. Aqui não está dizendo que elas davam 10%, elas davam bem. É o que acontecia aqui em Atos dos Apóstolos, irmãos. Nós vamos ler aqui, nós vamos chegar aqui nesse texto, que eles davam as suas herdades, eles davam as suas fazendas. Sabe por quê? Porque eles amavam a obra. Então está faltando, irmão, você pastor, você líder, ensinar o povo a amar a obra, a dar com alegria. É melhor dar do que receber. É dando do que recebe. Não ensinar o povo, oprimir o povo, colocar um jugo na costa do povo. Falar para o povo que se não dá vai para o inferno. Que o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, o espírito da miséria vai entrar na vida dos outros. Está errado, irmão. Você tem que ensinar uma pessoa a amar a obra. Irmãos, a obra está precisando de um ventilador. A obra está precisando de uma cortina. A obra está precisando, irmão, de um forro. Aqui é a casa do Pai. Ele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. A palavra diz que quando nós entramos na casa do Senhor, ele diz assim, a minha casa será chamada casa de oração. A presença dele, a glória dele, o poder dele está lá, irmão. Ele caminha no meio da congregação. Ele habita no meio dos louvores, irmão. Ele é santo, bendito e eterno. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente, irmão. Quando nós entramos dentro da congregação é para prestar um culto santo, perfeito, agradável e repreensível ao Senhor. Então ensina o povo a amar, irmão. Mostra onde está o dízimo do povo. Mostra onde está a oferta. A tua oferta está no bebedouro. A tua oferta está na porta nova. O teu dízimo está no ventilador. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, irmãos, eu estava vendo aqui, irmãos, que as pessoas hoje em dia não se importam mais com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. O rapaz estava no trem, irmão, ali, vendendo uma mercadoria com a camiseta, com o crachá de uma casa de recuperação, contando o testemunho dele, de quando ele foi drogado, de quando ele usava droga, de quando ele bebia, e o povo nem aí, irmão. Ele pedindo, só faltou implorar para que as pessoas ajudassem a casa de recuperação, e você via que não era charlatanismo, e o povo fingindo que não era com ele, sabe por quê, irmão? Porque não é o filho dele que está lá na maconha, não é o filho dele que está no crack, irmão. Porque se fosse filho dele, ele ia ajudar. Se fosse filho dele, ele ia fazer das tripas coração. Se fosse filho dele, ele ia visitar. Ele ia pagar a clínica de recuperação. Ele ia dar cesta básica.
povo só ajuda, irmão, quando o problema é com ele. O povo só leva alimento para a igreja. O povo só dá cesta básica para a igreja. O povo só dá comida para quem não tem a hora que faltar na casa dele, irmão. O povo só vai visitar o doente. O povo só vai visitar o enfermo. O povo só vai fazer uma oração no hospital quando for ele, quando for o marido dele, quando for a mulher dele, o filho dele que estiver no leito, numa cama. Infelizmente, o ser humano é desse jeito, irmão. O dia que faltar comida na tua casa, o dia que você não tiver o gás, o dia que você não tiver o dinheiro de uma conta de água, de luz, o dia que faltar o dinheiro do teu lugar, você vai lembrar do teu irmão que passou necessidade e você não ajudou. A palavra diz assim, quem tampa o ouvido para o clamor do pobre, quando também clamar não vai ser ouvido. É a palavra do Senhor que diz, irmão. As pessoas sendo um chacoalhão, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui na palavra no livro de Atos, irmãos, capítulo de número 2. Versículo 45 agora. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme as necessidades de cada um. Tá vendo, irmãos? Repartiam, vendiam os seus bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Eles cuidavam, irmão, dos domésticos da fé, ou seja, daqueles que faziam parte da congregação, dos órfãos, das viúvas, dos pobres e dos necessitados que faziam parte da congregação, irmão. A igreja de hoje faz isso, irmão? A igreja de hoje está se preocupada em se aparecer, irmão. A igreja de hoje está preocupada em ser grande, em ser bonita, em ter sanca, em ter forro, em ter moldura, em ter porta-blindex, em ter microfone sem fio. A igreja está se preocupada, sabe por quê? Em mandar saldo positivo para a sede. A igreja está preocupada, sabe por quê? De não passar vergonha na frente das outras congregações, irmão. Enquanto tem membro dentro da igreja passando fome, enquanto tem membro dentro da igreja que não tem dinheiro para pagar a água e a luz, enquanto tem membro da igreja, mas tu não tem condição de pagar o aluguel, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E essa pessoa já foi dizimista da igreja, irmão. E a igreja faz isso, faz desse jeito. A igreja hoje em dia está vivendo de aparência. Não é uma igreja que ama, não é uma igreja que cuida. Não é uma igreja que tem comunhão. Aqui nós lemos aqui no livro de Atos Apóstolos que a igreja cresceu porque eles tinham comunhão. Eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. Ou seja, eles tinham comunhão, eles amavam. Era uma igreja que estava na mesma visão, no mesmo propósito de Pedro, de João, dos apóstolos. Era desse jeito, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje a igreja não é assim. Ou seja, vou dar um exemplo para os irmãos. Quem tinha 3 carros, dava um para quem não tinha. Quem tinha 3 casas, dava uma casa para quem não tinha. Hoje em dia, irmão, Deus te deu uma caixa d'água de 1000 litros. Você acha que essa caixa d'água é só para você, irmão? A hora que acabar a água, é só para sua família? Não é não, irmão, foi para repartir com aquele que não tem. Eu postei hoje aqui, irmãos, no Facebook, que nós estamos para abrir uma congregação aqui em Mauá, irmão, perto do Jardim Serrano. Nós não temos cadeira, não temos microfone, não temos tapete, não temos púlpito, não temos salva. Aqui é um lugar carente, irmão. Aqui nós estamos precisando alma, viu? Alma. Não estamos precisando dinheiro, porque aqui é um lugar pobre, comunidade, povo sofrido. Aqui não tem dízimo, não. Aqui não tem oferta grande, não, irmão. Aqui não tem dízimo de 100, 200, 300, 400 reais, não. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui não tem ninguém de carro para parar aqui na porta, não. Aqui não tem ninguém para chegar para mim e falar, pastor, aqui eu estou te dando a chave do meu carro. Aqui não tem pessoa para me bajular, para me ungir aí a presbítera, a diácono, e colocar em cima do altar, não. Aqui, irmão, nós estamos precisando almas que estão sofrendo da bebida, no crack, na cocaína, filhos que passam a noite fora, filhos que foram presos, hoje em dia estão na cadeia, lares destruídos, famílias problemáticas, irmão. É isso que nós estamos dizendo. Aqui nós bate palma de porta em porta, igual as testemunhas de Jeová, evangelizando, orando-nos lá, convidando para vir para cá.
Meu projeto é fazer culto ao ar livre aqui, nessa comunidade que eu moro aqui, perto do Jardim Serrano, aqui em Mauá, irmão. Eu falei, irmãos, aquele que tiver uma cadeira para doar, irmãos, para nós abrir a congregação. Um microfone pode ser com fio, um púlpito, uma salva, um tapete. Ninguém, irmão, ninguém. Nem para falar assim, não tenho. Nem para falar assim, vamos orar. Nem para falar assim, vamos prover. Tem uma irmã, irmão, uma única irmã do nosso grupo, pelo poder da palavra. Eu te convido para participar do nosso grupo, pelo poder da palavra. Faça parte desse grupo aí edificante. Essa irmã falou assim, irmão, eu não moro aí, eu moro longe. Se eu pudesse, eu ajudava. Mas fique em paz, irmão. Fica na Shalom, porque o Eterno vai preparar e vai providenciar. Eu sei que vai, irmão. O povo não ajuda, irmão. O povo não coopera, o povo não abençoa. Aí sabe o que diz a palavra? Ageu, é tão bonito falar Ageu, capítulo 2, versículo 9, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, irmão. Mas para a glória da segunda casa ser maior do que a primeira, tem que ler o capítulo de número 1. O Senhor falou assim, ó, vocês estão preocupados com vocês, com o seu conforto, com a sua mordomia, com o seu bem-estar, com a sua casa, com o seu belo trabalho, com o seu belo carro, com a sua bela moto, com a sua bela construção que está construindo. Pera um pouquinho aí. Vai se cobrir, mas não vai se aquecer. Vai receber, vai entrar por uma mão e vai sair pela outra mão. Vai se cobrir, não vai se aquecer. O que receber vai ser no saco furado. Ei, subi ao monte, cortai madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, diz o Senhor. Irmão, é para a obra do Senhor, irmão. Davi tinha ouro, tinha prata, tinha riqueza, ele era o rei. Quando ele foi construir o templo de Salomão, ele falou para o chefe de cada tribo trazer o melhor, o mogno, o cipreste, a acácia, o ouro, a prata, o bronze. Irmão, e o rei precisava disso? Não precisava, irmão. Aqui a igreja vai continuar dizendo assim, ó, perseveravam unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comia junto com alegria e com sinceridade, louvando ao Senhor. E o Senhor acrescentava almas todos os dias na congregação. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é crescer. Crescer quando Deus envia. Crescer quando o Eterno manda. Crescer quando o Eterno faz frutificar. Crescer quando o Criador faz florescer. Quando o Espírito Santo está ali para dar o crescimento. Não é igreja inchada não, irmão. Uma igreja que tem 500 membros, irmão. Uma igreja que não ora. Uma igreja que não consagra. Uma igreja que só pensa em ensaiar um hino, que só pensa em visitar a igreja. Uma igreja que só pensa em cantar em mocidade, em ciclo de oração. Nada de oração, nada de consagração, nada de jejum. Uma igreja que não traz um quilo. Uma igreja que não cuida dos outros. Uma igreja que não reparte. Uma igreja que não divide, irmão. Uma igreja que não abraça a causa do outro, que não chora com os que choram e não se alegra com os que se alegram. Esta igreja aí, ela é uma igreja que está crescendo, irmão? Fala para mim. E o Senhor acrescentava almas todos os dias. Fique para essa palavra, irmão. Faça para os outros aquilo que gostaria que fizesse para você. Ajude o filho dos outros que está nas drogas. Ajude o filho dos outros que está na bebida, irmão. Porque amanhã pode ser o seu, irmão. Igreja que cresce. Igreja cheia do Espírito. Igreja espiritual faz visita nos lares. Oração nos lares. Igreja que cresce, cheia do Espírito, irmão. É uma igreja que ora pelos enfermos. Uma igreja que expulsa o demônio. Uma igreja que vai no hospital visitar o doente, irmão. Uma igreja que faz culto ao ar livre. Isso é uma igreja. Quero agradecer a todos, irmãos, por esta palavra. E mais uma vez eu peço apelo, irmão. Aquele que puder nos ajudar, irmão. Estamos para abrir uma obra aqui em Mauá. Aquele que puder nos ajudar, irmão, com uma cadeira, com um microfone, com uma salva, com um púlpito. Irmãos, eu agradeço. Meu WhatsApp é 11 9 8122 1459. Amém, irmãos? Fiquem na paz.